Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso Café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 21 ao 30. Aleluia! Porque cortou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão afastou todo Israel de seguir o Senhor e os fez cometer um grande pecado. Aleluia, Jesus. Sem a liderança apropriada, tudo está perdido. Uma pessoa pode ser um líder religioso ou pode ser um profeta. Ninguém pode ser as duas coisas. O primeiro procura apaziguar o povo, enquanto o último procura obedecer a Deus. Infelizmente, hoje, temos líderes religiosos demais. E assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão havia cometido, sem se apartarem deles. E por isso o Senhor tirou Israel de diante de sua face, como o Senhor havia dito por meio de todos os profetas, seus servos. E Israel então foi transportado de sua terra para a Síria até o dia de hoje. No momento em que este relato foi escrito, o que aconteceu provavelmente por volta de 570 a.C., o reino do sul e de Judá também já tinham sido levados ao cativeiro. Trouxe o rei da Síria pessoas da Babilônia e de Cuta, e de Amate, e de Sefaim, e as pôs nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e elas tomaram Samaria e habitaram em suas cidades. Este é a origem, dos samaritanos, citado no Novo Testamento. Esses indivíduos, posteriormente, se misturaram com os judeus que haviam retornado do cativeiro. Então isso resultou, em uma raça mista. Os judeus dos dias de Jesus basicamente não tinham boas convivências com os samaritanos. E aconteceu que no princípio, quando começaram a habitar ali, não temendo elas ao Senhor, enviou o Senhor contra elas leões que o matavam. A expulsão dos israelitas da aprazível terra de Deus e a introdução dos leões nela por Deus demonstra que tanto o povo como a terra pertence a ele, porque o povo judeu era o seu povo. Ele os expulsou, e a terra sendo a sua terra. Ele trouxe os leões para dentro dela, e o Espírito Santo declara que os leões foram instrumentos da disciplina e do ensino de Deus. Então disseram elas ao rei da Síria: as agentes que tu transportaste e puseste nas cidades de Samaria para que habitassem nelas, não sabem o costume de Deus daquela terra, e ele lançou leões sobre elas, e eis que as matam, porque elas não sabem o costume de Deus e da terra. Era uma crença geral entre as nações pagãs, de antigamente, que cada país e cada nação tinham o seu próprio Deus, os deuses que presidiam sobre o destino deles e etc. Por isso, os estrangeiros se queixaram de que não estavam familiarizados com o costume de Deus de Israel. E o rei da Síria então ordenou, dizendo: levai ali alguns dos sacerdotes
que trouxeste de lá, para que vá e habite ali, e ele então lhe ensinará o costume de Deus do país. E veio um dos sacerdotes que tinham transportado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como tinham que temer ao Senhor. Mas cada nação fez os seus deuses e os pôs nos templos dos lugares altos que Samaria tinha feito, cada nação em suas cidades onde habitavam. Junto com o temor e o Senhor, eles também se entregaram à idolatria com os seus deuses particulares. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ermate fizeram Acima. Eita Deus da glória. Então cada um tinha seus deuses, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então aqui está falando sobre a originalidade do povo samaritano, quando se misturaram, né? E assim ainda é, né? Dessa forma. Por isso que diz que precisamos ver com quem andamos, o que fazemos. Porque tem uma frase que diz assim: me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então nós precisamos olhar bem o que estamos fazendo, como estamos fazendo, com quem estamos fazendo. Então essa é a mensagem de hoje, que nós venhamos, né, a entender o que Deus quer com cada um de nós, amém? Deus te abençoe, aonde chegar essa mensagem, que Deus te guarde, te guie, tudo que tocar tuas mãos seja só bênçãos do Eterno, amém?